Oi, pessoal. Esse vídeo foi feito para acompanhar o ponto 4.1 do tema 2 do nosso curso, tema 2, aprofundamento. Então, esse nosso segundo tema, aprofundamento, vai envolver 3 pontos na sequência do nosso curso, os temas 4, 5 e 6. Mas esse pequeno videozinho aqui vai focalizar apenas o ponto 4, a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador, e como vocês vão ver, na verdade, apenas uma subseção, a primeira subseção do tema 4, tá bem? Na tentativa de fazer vídeos mais curtos e talvez menos penosos de acompanhar. Para começar a falar sobre a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador, eu escolhi para esse ponto 4 como um todo esses 3 textos, né, da nossa bibliografia do tema, que é um capítulo da gramática do Ataliba de Castilho, capítulo chamado Primeira Abordagem da Sentença, o texto Relações Gramaticais de Inês Duarte, que está naquela grande gramática da Maria Helena Meira Mateus, no nosso Moodle, e um texto de Maria Eugênia Duarte, que se chama Termos da Oração, que também está lá no nosso Moodle. Eu vou fazer referências de passagem a 2 itens complementares, que são 2 gramáticas escolares, não escolares, mas normativas, que é do Celso Cunha e Lidley Sintra e do Rocha Lima. Mas nesse pequeno vídeo primeiro, na verdade, eu quero tratar de apenas um subitem desse ponto 4, que é esse 4.1, oração, definição de trabalho, no qual eu tenho uma definição de oração, que eu vou usar para nos guiar aqui, já que eu estou falando de oração como projeção da estrutura argumental de um predicador, e que, na verdade, está citada no texto do Ataliba de Castilho, mas a definição é da professora Charlotte Galvez, de um texto de 87, que o Ataliba de Castilho cita. Quando ela diz assim: a oração é a projeção sintática das propriedades da subcategorização de um verbo. Em outros termos, a projeção da estrutura argumental desse verbo. Nesse vídeo, eu quero explorar só essa definição. Então, vamos focalizar essa definição de oração de Charlotte Galvez aqui na minha tentativa de fazer uns slides um pouco mais visíveis, mas então, a partir desse ponto, saibam, eu estou nessa etapa aqui das nossas grandes anotações, mas eu vou ficar só nisso, porque eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Nessa definição, eu acredito que vocês tenham um espaço onde surgem diversas inquietações e perguntas, né? E é por isso que eu quero explorar essa definição a fundo, mas em particular eu quero levantar a seguinte questão: estrutura argumental. Para a gente entender essa definição e por que ela nos importa aqui, a primeira coisa que salta aos olhos aqui, que nós precisamos trabalhar, é o que é que a autora está querendo dizer com estrutura argumental. E muitas outras coisas dessa definição. Mas a questão é, quando nós trabalhamos o tópico 1, nós passamos um pouco rapidamente por alguns pontos que seriam fundamentais para a gente entender o que é estrutura argumental. E é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo, retomar esses pontos do tema anterior, do tema 1, para a gente depois poder explorar essa oração que na verdade é uma definição como um todo, tá bem? Então esse é meu objetivo aqui. Então, vamos retomar alguns pontos do primeiro tópico, em particular, lá no item 3.2, em que a gente falou de noções de predicação e domínios de predicação, não sei se vocês se recordam, mas eu deixei vários pontos passarem e falei, olha, a gente vai voltar a isso mais tarde. Então, aí o mais tarde começa a chegar, não é? Então, vamos voltar àquele ponto. Eu vou reproduzir aqui os slides para vocês não terem que abrir outro PDF com anotações, tá bem? Então, se vocês lembrarem, quando a gente trabalhou no ponto 3, no seu segundo item, noção de predicação e domínio de predicação, a gente explorou juntos
quer dizer, por meio desse vídeo, né? Esse primeiro lote, vamos dizer assim, com 3 definições sobre predicação. Isso a gente conversou bastante, está no vídeo do tema 1.3. Isso aqui é só para a gente se localizar, porque então eu não vou voltar a explorar essas definições de predicação. O que eu quero explorar com vocês, que eu não fiz, vem em seguida. Conforme eu pincelei lá atrás, nas teorias gramaticais, a gente vê muito essa proposta de separar os domínios da predicação, ou seja, os ambientes linguísticos, vamos dizer assim, em que ela se aplica, em 3, né, que são o domínio do léxico e da semântica, o domínio sintático, que justamente é a oração, que nos importará bastante aqui, e o domínio da proposição. Não explorei isso a fundo, voltaria a explorar, mas quero dizer... não vamos esquecer que isso é apenas uma divisão metodológica, a gente pode considerar que são diferentes focos do olhar do analista, mas é claro que na linguagem todos esses domínios estão mobilizados em conjunto na nossa interpretação linguística. O ponto que eu quero tratar aqui remete a esse domínio do léxico, ou seja, aquilo que dentro do conceito maior e mais amplo de predicação, se define, vejam aqui no quadradinho, como a predicação como propriedade de transferência de propriedades semânticas entre um item lexical e os outros itens lexicais que entram em seu escopo de predicação. É isso aqui que eu queria explorar um pouquinho mais aqui. Em seguida, lá quando a gente estava tratando do ponto 3.2, justamente vem uma série de slides que eu falei, a gente vai explorar isso mais tarde. O primeiro era esse conjunto de slides onde eu estou tentando explorar inicialmente, lembrando que esse é o objetivo, né? O objetivo daquele primeiro tópico, explorar muito inicialmente alguns conceitos básicos. Então, primeiramente, eu tentei aqui buscar alguns trechos da nossa bibliografia que nos permitem entender o que eu quero dizer quando estou falando do domínio do léxico e da semântica. Entendido aqui como aquele plano linguístico que envolve nosso conhecimento, vamos dizer assim, das palavras da língua. Né? Então, vocês veem aqui no primeiro quadradinho azul 2 definições, uma de Inês Duarte e Ana Maria Brito e uma do Perini, que vocês vão ver que elas dialogam. Então, Inês Duarte vai dizer assim: a predicação abrange não só a relação entre o que tradicionalmente se designa sujeito e predicado de uma frase ou oração, mas também a relação que se estabelece entre o núcleo lexical como um verbo e seus argumentos. Então, justamente, nós estamos agora aqui fazendo uma pequena revisão, mas o ponto em que nós estamos agora no curso, justamente é para a gente reinterpretar, né, conceitualmente essas noções de sujeito e predicado. Então, isso veremos adiante. Mas aqui vejam o que ela diz no fim, e esses são os termos que a gente tem que entender agora. Relação que se estabelece entre um núcleo lexical, ou seja, uma palavra, vamos definir assim, largamente, né, entre um núcleo lexical e seus argumentos. Então, essa noção de argumento é fundamental aqui para nós e nós não exploramos. Sem usar termos técnicos, ou tão técnicos, o Perini está falando da mesma coisa nesse segundo parágrafo, quando ele diz assim: conhecer o item comer implica não apenas em saber seu significado específico ou o fato de que se conjuga pela segunda conjugação, mas também saber que cabe em determinados ambientes. Por exemplo, como objeto direto, comi a pizza, ou sem objeto nenhum, ele já comeu hoje, mas não com a construção, mais um sintagma nominal assim, comi ao pernil. E, igualmente, saber que pode ocorrer em construções passivas. Pierre foi comido pelos canibais. Exemplos do Perini. Dessa forma, o conhecimento léxico se entrega intimamente com o conhecimento gramatical, e a distinção entre eles muitas vezes não é nada clara. Essa última frase é que é importante, que o Perini chama a atenção, para a gente guardar aqui. Quando a gente diz que a gente conhece uma palavra, sabe uma palavra, dependendo da classe de palavra que a gente está falando, a gente sabe também alguma coisa que a gente pode chamar de gramática da palavra. Um pouquinho controverso eu dizer isso, mas é um pouco isso que o Perini está dizendo. Ele está dizendo,
conhecer um item lexical é conhecer as construções nas quais ele pode participar. É essa ideia que está por trás, muito fortemente, da noção da predicação no domínio lexical, ou seja, a gente está dizendo assim, já no nível da palavra, eu tenho características estruturais, vamos dizer, gramaticais nesse sentido, que parece, né, que mesmo antes da palavra estar num contexto oracional, estar numa construção, estar numa oração, né, só o conhecimento do item lexical solto, assim pareceria, já nos dá alguma previsão sobre como ela deve funcionar. É um pouco isso que esses autores estão dizendo aqui nessas duas situações. E depois eu volto a essa questão dos papéis temáticos. Então, continuando a nossa retomada aqui nesse primeiro ponto, do ponto 3 do tema 1, lá atrás, vocês se lembram que a gente explorou esse conjunto aqui de exemplos com 3 verbos: derrubar, cair e quebrar. E eu tentei, mais ou menos, né, expor aqui, sem ter esse diálogo tão próximo com vocês, um pouquinho uma análise intuitiva das construções possíveis com esses 3 verbos. E aí eu chamei a atenção lá naquele vídeo de que tem 2 colunas aqui, né? Uma primeira com os exemplos e uma segunda coluna com chavinhas misteriosas, certo? Então, aqui, o que eu estou tentando descrever, estava tentando descrever sobre derrubar, cair e quebrar? Um pouco ilustrar aquilo que a gente leu anteriormente da definição do Perini sobre comer, quando ele diz: conhecer o item lexical comer é saber, além do seu sentido imediato, é saber também em que tipo de ambiente ele pode acontecer. Então é um pouco isso que eu estou tentando descrever aqui nessa coluna. E se vocês olharem ali no derrubar, eu escrevi assim: derrubar, verbo, tá? V, entre chavinhas agente e paciente. Vamos parar por aí só para explicar o que eu quero dizer. Quero dizer que derrubar, saber esse item lexical, envolve saber que ele é um predicador, ou seja, ele é uma palavra que consegue articular essa transmissão de propriedades semânticas aos itens que estão em seu entorno, e que não só a gente sabe isso, como a gente sabe que ele envolve a participação de 2 elementos. Um que terá um sentido de agente e um que terá um sentido de paciente. Ou seja, saber derrubar é saber que há um que derruba e há um que é derrubado. É um pouco isso que eu estou tentando expressar aí. E se vocês compararem isso com cair abaixo, vocês verão que está dito que cair é um verbo. Também saber cair é saber que ele é uma palavra predicadora, só que ele envolve apenas um participante, e esse participante é paciente, ou seja, ele é o que sofre cair. Isso é uma formalização muito, muito levinha e minha, mas é só para indicar um conhecimento que, vocês estão vendo, é inteiramente intuitivo. A gente sabe disso ao saber essa palavra. Essas 2 palavras, né? Que são, então, agora para nós 2 predicadores, ou seja, itens lexicais que, vou usar uma palavra técnica aqui, itens lexicais que acarretam semanticamente papéis para os itens lexicais que se articulam com ele. Logo abaixo do derrubar agente paciente e cair paciente na coluna, vocês têm toda uma estruturaçãozinha formal, e eu vou voltar a isso, que nos mostra vamos dizer assim, um segundo plano dessa questão. Não só a gente sabe sobre derrubar, quais são as consequências, os acarretamentos semânticos que ele encerra, ou seja, que papéis no evento que ele determina para os itens que se articulam em torno dele, como a gente sabe construir isso perfeitamente, né? E eu vou voltar a isso, inclusive, com esse mesmo exemplo, mais à frente nessa nossa nova unidade. Se vocês olharem o quebrar lá embaixo, vocês vão ver que a própria, vamos dizer assim, o conhecimento desse item é um pouco mais difícil de descrever, porque ele tem propriedades de
determinação semântica no seu entorno, mais interessantes, se vocês quiserem, parece que um pouquinho mais complexas que derrubar e cair, como a gente explorou intuitivamente, como aqui eu volto nessa pequena formalização, porque a gente sabe que esse item lexical, predicador, quebrar, ele pode tanto envolver dois participantes, um agente e um paciente, em analogia a derrubar, como ele pode também entrar em construções no qual ele parece que acarreta só um item, que é só o paciente. E aí a gente tem o contraste que eu tentei estabelecer de forma intuitiva com vocês na outra sessão de vídeo, entre esses três predicadores, derrubar, cair e quebrar, chamando a atenção para vocês de que isso são só exemplos, mas que a gente poderia dizer e poderá e dirá lá para frente que eles representam três diferentes classes de predicadores. Ou seja, isso aqui são propriedades que a gente vai chamar de propriedades gramaticais e não idiosincrasias, vamos dizer assim, de cada um desses itens vocabulares. Bom, gente, aqui eu estou dizendo a mesma coisa de uma forma um pouco mais simples. A mesma coisa que eu disse anteriormente. Ou seja, vejam como se a gente tivesse três padrões em derrubar, cair e quebrar. Veja, na primeira coluna com derrubar, eu vejo que eu consigo construir esse predicador derrubar com dois participantes, o que derruba e o que é derrubado. O menino derrubou o prato, mas eu não consigo construir, eu acho que não, vocês me dizem se eu estou errado, com só o participante que é derrubado. Então eu não posso dizer só o prato derrubou. Com cair é como se fosse o oposto de derrubar, não é isso? Eu até diria o avesso. De modo que eu não consigo construir com dois participantes, um causativo e um paciente. Eu só consigo construir assim, o prato caiu. Eu não falo, o menino caiu o prato. Ficando ainda entre derrubar e cair, eu estou falando em avesso porque vamos lembrar o que eu também falei lá no tema 1. Em tese, eu poderia estar aqui em situações enunciativas que remetem ao mesmo evento no mundo, né? Que eu posso recortar linguisticamente como o menino derrubou o prato ou como o prato caiu. Não é verdade? Depois a gente volta a essa questão interessante da relação que alguns itens lexicais predicadores têm entre si quanto a esse recorte de evento. Um pouquinho mais complexo e interessante é o verbo quebrar, que a gente também poderia dizer que pode ser um recorte desse mesmo evento, só que já semanticamente um pouco diferente, porque é um recorte do efeito, né? Mas isso a gente discute depois. Entretanto, vejam como o quebrar tem vamos dizer assim, uma gramaticazinha de construção um pouco mais interessante, se vocês quiserem, porque eu tanto posso dizer o menino quebrou o prato como o prato quebrou, né? Então, quando a gente diz que os itens lexicais parecem ter propriedades gramaticais, um pouco é isso que a gente quer dizer. Naquela citação do Perini, né? Conhecer um item lexical é conhecer um pouquinho das suas propriedades gramaticais, né? Bem, em outros termos, e é nisso que eu queria chegar agora, o que a gente poderia dizer aqui nesse slidezinho sobre derrubar, cair e quebrar é que derrubar, cair e quebrar são três predicadores, cada um com sua estrutura argumental. Porque a gente vai dizer que esses itens gramaticais que eu estava tentando evitar nomear, que entram em relação com os predicadores, são os argumentos desse predicador. Então, ali, no caso de derrubar, o menino e o prato são argumentos de derrubar. Para cair, o menino é um argumento, o prato é um argumento de cair. Em quebrar, no primeiro caso, o menino e o prato são argumentos de quebrar, e no segundo caso, apenas o prato é argumento de quebrar. Então, por que a gente chama esses itens envolvidos nas construções com predicadores de argumentos? A gente chama as possibilidades, vamos dizer assim, gramaticais de organização entre esses itens lexicais e seus argumentos de estrutura argumental. Então, por exemplo, a gente vai ver mais à frente que a gente vai poder entender os diferentes itens lexicais do inventário vocabular, se quiserem, de uma língua. A gente vai poder entender que eles se prestam a ser organizados em diferentes classes conforme sua estrutura argumental. De modo que derrubar tem uma estrutura argumental
semelhante a vários outros da sua classe, como, por exemplo, matar, transformar, fazer e vários outros verbos ou predicadores que têm uma estrutura argumental com 2 argumentos, um dos quais é a gente e outro paciente. Cair se encaixa numa outra classe, com vários outros predicadores semelhantes a ele, como morrer, nascer, que tem uma estrutura argumental que parece envolver apenas um argumento, e esse argumento tem uma determinada semântica que é de paciente. E assim por diante, a gente vai ver isso mais à frente. A gente vai ver isso no ponto, mais à frente no ponto 5, no item predicadores e classes de predicadores verbais. Não canso de destacar, e isso vocês podem ver em alguns dos itens da nossa bibliografia, mas muito fortemente no livro do Carlos Franck, que está na nossa bibliografia fundamental, mas afinal que é mesmo gramática. A gente pode dizer que, de uma certa maneira, cada uma dessas instâncias aqui de construções com derrubar, cair e quebrar podem ser recortes linguísticos, né, enunciativos de um mesmo evento referente no mundo. Eu estou falando isso não para causar uma falsa correspondência entre o evento e seu recorte linguístico, ao contrário, para mostrar como não é transparente a relação entre o evento e sua expressão linguística por um verbo. Né? A gente pode dizer que o recorte linguístico, entendido dessa forma, se traduz na mobilização justamente de predicadores com diferentes estruturas argumentais, né? Diferentes valências, ou seja, quantos argumentos eles mobilizam, e diferentes papéis que eles acarretam para esses argumentos. Vamos voltar agora para o nosso ponto 4. Depois dessa recapitulação, desse pedacinho do ponto anterior, ponto 3, que eu tinha passado muito rapidamente, a minha carinha ali está feliz, porque agora eu acho que a gente entendeu um pouquinho esse pedaço dessa definição, porque eu voltei ao ponto em que eu queria ter explorado esse termo técnico, estrutura argumental. Eu estou feliz só porque eu falei do termo técnico, tá? Não é que eu acho que a gente não explorou a estrutura argumental com toda a propriedade. A gente vai fazer isso agora. Mas eu só queria ter introduzido melhor o termo técnico. Assim a gente chegou um pouco mais perto de explorar a contento e em sua inteireza essa nossa definição de oração. Projeção da estrutura argumental? Felicidade durou muito pouco. Fiquei triste de novo. Porque mesmo que a gente tenha revisitado um pouquinho as partes anteriores para retomar esse termo técnico estrutura argumental, ficou misterioso. Como assim projeção da estrutura argumental? Vejam, essa ideia de projeção sintática é fundamental aqui para esse nosso tópico, ponto 4, que se chama a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador. Então, isso ficou faltando. E isso vai nos levar ao terreno mais próprio desse nosso tópico 4, que é entender uma definição mais sintática de oração, a partir dessa definição de trabalho de Charlotte Galvez, da oração como projeção sintática das propriedades da subcategorização de um verbo, em outros termos, a projeção da estrutura argumental desse verbo. Mas, para isso, o que a gente vai fazer, eu vou dizer em seguida. Para a gente realmente entender esse conceito de projeção sintática, eu vou remeter a um outro conjunto de conhecimentos que remetem ao conceito de relações gramaticais. E essa é uma parte bem importante e bem plena de conceitos e questões para serem discutidas, que estão aqui nesse nosso ponto 4.2, e que eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bem? Então parei aqui. Só para dizer, isso tudo que ainda está envolvido na definição da nossa, na nossa definição, né, de trabalho sobre oração, eu vou comentar no próximo vídeo, aqui na tentativa de fazer conversinhas um pouquinho mais curtas. Em outras palavras, continua. Tá bem? Então a gente vai voltar a esse ponto 4 no próximo vídeo,
falando sobre seu item 2, projeção sintática e relações gramaticais. Até mais.